Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos. Alguns recadinhos. O nosso ponto de água ficou agora ali no fundo do salão. Então, aqueles que precisarem da água, está ali no cantinho. Nós temos várias atividades acontecendo aqui. Então, nós temos os cursos. Na quarta-feira, nós temos o curso básico, que é com o Gilberto, às 19h30. E também temos o Evangelho, aqui às 20 horas. Que como no domingo também é gravado, e aí as pessoas podem assistir depois. Na sexta-feira, a gente tem o grupo de estudos das obras do André Luiz, que também é às 20 horas. E ainda a gente tem o curso online na segunda-feira, que é sobre a reforma íntima. É com o Reinaldo, às 20 horas. Aqueles que desejarem participar desse online, é só deixar o celular, o telefone aqui na recepção, para a gente poder adicionar você. Sobre os livros, nós temos ali, nessa mesa maior, nós temos os livros para venda, então são livros novos, aqueles que quiserem adquirir. Na mesinha menor, nós temos os livros para emprestar, assim como nós temos uma biblioteca vastíssima. A gente sabe que é tão importante o conhecimento da doutrina. Então, quanto mais leitura a gente tiver, melhor preparados nós estaremos para viver dentro da espiritualidade. Nós temos também a assistência fraterna, que agora acontece todos os domingos antes do Evangelho. Então, aqueles que desejarem, precisarem, quiserem indicar, a assistência fraterna, ela é agendada anteriormente. Tá bom? Nós temos várias pessoas já preparadas para atender aqueles que necessitarem. E ainda, nós temos tido muitos jovens chegando na casa. E então está se formando um grupo de preparação para jovens. Esse grupo deve começar agora no segundo semestre. Então, aqueles que desejarem participar ou indicar seus jovens, pode conversar com o Fábio, né? Com o Fábio e com a Sandra, que eles serão as pessoas inicialmente preparadas para lidar com as pessoas, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos sintonizar com a espiritualidade que nos acompanha o tempo todo. Vamos preparar o nosso coração para receber aquilo que nós viemos buscar hoje. Bom dia a todos. Tá bom o som atrás, Fábio? Tá muito alto. Antes de iniciarmos as nossas atividades da manhã com a nossa prece, nós gostaríamos de refletir na seguinte situação. A motivação que nos traz a cada um de nós aqui são as mais variadas. Algumas pelas dores físicas, outras pelas dores morais, outra por entender que este é o caminho e o trabalho é o caminho. Não interessa qual seja a nossa motivação, mas antes de iniciarmos a nossa prece, cada qual de nós tem um dever conosco mesmo, de fazer as nossas rogativas intimamente, porque se alguém pode nos ajudar, essa é a única pessoa, é o Mestre Jesus. Então peça com toda a sua força, com todo o seu desejo, porque aqui nós somos apenas instrumento, a casa é instrumento, os amigos é instrumentos, e somente nós, com o nosso desejo de movimentar essas energias que possuímos já em nosso próprio favor, tá? Então, vamos fazer a nossa prece com esse sentimento de realmente aqui, hoje, buscarmos aquilo que nós viemos buscar. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, todos nós, com um desejo sincero de renovarmos, Senhor, as nossas possibilidades de trabalho, movimentando, Senhor, as energias que todos nós possuímos no campo da nossa existência. Gostaríamos, Senhor, de rogarmos encarecidamente que o Senhor nos perdoe as dificuldades que temos
por incompreender muitas vezes o nosso próprio sofrimento, por incompreender, Senhor, a nossa própria existência. Perdoe-nos, Senhor, pela essa ignorância, mas possa nos facultar nesse dia de hoje o alívio, nem que seja, Senhor, por um breve instante, a fim de que, diante da caminhada da existência, tenhamos nós a possibilidade de perseverarmos um pouco mais com a vida que nos é concedida, com a vida, Senhor, que o Senhor nos possibilita nessa atual existência. Que o Senhor nos abençoe o bom propósito, que o Senhor nos abençoe a família, os amigos, nos abençoe, Senhor, a instituição, o Espiritismo que nos possibilita o conhecimento e o entendimento. Dessa forma, Senhor, iniciamos mais uma atividade do nosso dia de hoje, de conformidade com a vontade de Deus nosso Pai. Bom dia também aos amigos que nos acompanham pela mídia. Hoje nós trouxemos a nossa reflexão, um tema que se encontra no livro Jesus no Lar, da obra do Espírito Neo Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nesta obra nós temos a oportunidade de observar 50 lições, e essas lições são normalmente tiradas de diálogos de Jesus com os apóstolos, sempre que se dava no fim da tarde, quando Jesus se reunia na casa de Simão Pedro. E nesse dia, André, trabalhador do Cristo também, estava bastante, diríamos assim, revoltado. Os apóstolos também ficavam revoltados, porque também viviam na terra, como todos nós. Porque ele estava inconformado pela resistência que aquela comunidade, e aqui falamos dos fariseus, tinha com relação aos ensinos do Cristo. Aquela época não é muito diferente de hoje, porque os fariseus da época era a comunidade ou a sociedade que detinha o conhecimento, detinha a escrita, tinha o conhecimento das letras, dos recursos materiais, por isso era a classe dominante, assim como nós hoje também temos nossa classe dominante. A política, por exemplo, tem criatura que eu nasci e já estava na política, eu vou desencarnar, parece que está continuando na política, as mesmas pessoas. Então, não é muito diferente de hoje. E essas pessoas conduziam a sociedade daquela época. E normalmente, vamos ser sinceros, nós temos dificuldade de ceder lugar para outro, ceder lugar e possibilidade para outras criaturas. Então, logicamente, um revolucionário como Jesus, trazendo ideias novas, onde dizia assim: todos nós somos filhos de Deus, com possibilidade, devemos amar uns aos outros, ficava um pouco difícil para a pessoa, né? Então, André estava bastante revoltado com os fariseus e até movimentava um movimento de revolta. Vamos nos unir aqui porque isso não está certo. E Jesus ouvia André pacientemente, sem se manifestar nenhuma situação de contradição. Logo após que André manifestou suas ideias, Jesus toma a palavra para si. E a primeira colocação que Jesus faz é muito importante. E ele fala o seguinte: nenhuma religião vencerá no mundo se não tiver como base o amor ao próximo. Nenhuma religião. Porque religião nada mais é do que as possibilidades que nós temos de afinidade com aquela. Nós nos afinizamos com o Espiritismo. A pessoa se afiniza com o protestante. O outro indivíduo, ele é um bandista. Qual que é o problema? Sem problema nenhum. Agora, se a religião não estiver alicerçada no amor ao próximo, ela não se mantém. Nenhuma religião se mantém. Este é o ponto que Jesus inicia o seu diálogo. E como Jesus é um professor e nos ensina a todos nós, e nós como maneiras de criança necessitamos dessa forma, ele começa a dizer e contar um pequeno conto. Ele diz assim, que nos primórdios
da nossa fé selvagem, viviam 3 famílias no interior de uma floresta. No começo era harmonioso a convivência dos 3, mas em um determinado tempo eles começaram a discutir entre si, porque gostaria que as suas ideias prevalecessem sobre o outro na questão de onde está localizado Deus, nosso Pai. Porque um afirmava que Deus estava no sol e não arredava a mão da sua opinião. O outro afirmava que Deus, o outro grupo familiar afirmava que Deus estava no vento. E o outro afirmava que Deus estava no vento, no sol, deixa eu lembrar aqui, no trovão. Cada qual não arredava a posição daquilo que pensava. Como nós não somos dados muito ao diálogo, começou então uma revolta entre si. E cada qual, munido do instrumento que possuía naquele instante, uns se muniram de pedras, outros se muniram de madeira e outros de minério, porque é o que tinha de recurso naquela floresta ali. E começaram a guerrear entre si, estabelecendo uma desarmonia na floresta, naquele ambiente em que convivia. Como Deus é um Pai compassivo, misericordioso e bom, vendo a desarmonia que se estabelecia naquela sociedade, mandou um emissário para que pudesse fazer as devidas reconciliações. O emissário apareceu em forma de homem rude e começou o diálogo com aqueles que ali se encontravam bastante revoltos. Começou dizendo que cada um estava certo na sua opinião. Realmente, Deus se encontrava no sol de maneira que iluminava todo aquele planeta. O outro, você está certo na sua opinião, Deus está no trovão também, que purifica de uma certa forma o ambiente. E você também está certo quanto à questão que Deus está também no vento. Façamos aqui uma pequena reflexão na bondade divina. Deus sempre está a olhar por todos nós e nós temos assim a impressão que Deus nos abandonou. Nesse exato momento, onde nós passamos uma situação de extrema dificuldade no campo da enfermidade, através da Covid, nós achamos que Deus está ausente. Muito pelo contrário, Deus está presente em todos os momentos. Primeiro de tudo, que a Covid não é criação de Deus. A Covid é criação de nós mesmos, pela nossa omissão, pelo nosso descaso, pela nossa falta de posicionamento. Por quê? Primeiro, nós vemos a sociedade se degradar em guerras e não tomamos posicionamento. Porque a guerra não é comigo, é com o vizinho do outro lado do mundo. Não estou nem aí. Vemos o nosso irmão passar necessidade material e não nos movimentamos para suprir a sua necessidade. Não é com a minha família. Estou nem aí. Vemos o vizinho enfermo, não é com a minha família, estou nem aí. Este é o comportamento de nós hoje. Então, o Senhor utiliza dos recursos que nós mesmos construímos para dar um chacoalhão em todos nós, mostrando que a vida é pequena, é uma pequena passagem. Utiliza dos recursos que nós temos aqui hoje para construir algo maior. Então a dificuldade que vivemos aí não é castigo divino, é criação nossa. Para que nós possamos mudar o nosso conceito de vida, deixarmos de ser mesquinho com os nossos próprios sentimentos. Porque nós gostamos de ficar, sabe aonde? No comodismo do nosso sofrimento, nos lamentando, em vez de tornar a oportunidade da vida uma ação positiva. O que é uma ação positiva?
sair do nosso comodismo, da dificuldade que trazemos, e é real, trazemos dificuldade real. Ninguém está dizendo que a dor que eu sinto não é real, que a dificuldade, que a tristeza que eu sinto é real, porque você convive naquela tristeza. Mas faça um movimento para sair dessa situação. Construa algo diferente. Passo por tristeza, eu tenho certeza, se você dispor de possibilidade de olhar para o seu vizinho, ele vai estar passando mais dificuldade do que você. Com mais dificuldade. Então, temos um olhar caridoso, não é para as pessoas em volta, é para nós mesmos. Façamos esse movimento. Prosseguindo então com nossas reflexões, o anjo mensageiro começa então a dialogar com aquele grupo familiar, dizendo que todos os recursos que eles possuíam nada mais é do que possibilidade que o Senhor da vida nos fornece a cada um. E realmente dessa forma, todos nós temos recursos na nossa atual existência que são possibilidades. Por exemplo, um recurso que eu acho imprescindível é o recurso da família. Talvez alguém vai falar assim, pensar aqui, é porque você não vive a minha família, o inferno da minha família. Tenho certeza que existe famílias difíceis. Mas eu vou fazer a seguinte devolução da pergunta mental que alguém pode ter formulado. Você já experimentou ficar sozinho, sem família? Então você vai agradecer o inferno que você vive, com certeza. Porque este inferno que talvez você, entre aspas, diz que vive, nada mais é de que possibilidade que o Senhor está nos fornecendo de reajustarmos aquilo que nós desajustamos ou desarmoniamos, porque nada, mais nada, o acaso não existe, não é de graça. Isso é real, é meu, eu construí. Abrace, agradeça e faça o que você puder fazer. Às vezes você pode não fazer nada, ficar apenas calado, já está fazendo muito, porque a sua atitude de resignação naquele inferno em que eu acho que eu convivo, já é um motivador para as pessoas que estão ali em volta tomar como exemplo. Então, agradeça. Então o anjo explica que tudo aqueles recursos que eles possuíam, por exemplo, o minério, era recurso que o Senhor estava fornecendo para eles. E eles deveriam utilizar aqueles recursos em benefício da comunidade. Olha, pegasse o minério, fizesse utensílios para que a sociedade pudesse viver daqueles utensílios. O outro estava munido de pedra. Olha, utilize as pedras que você tem para a construção de moradias, e a madeira da mesma forma. As criaturas entendeu, compreendeu, e dessa forma aquela desarmonia foi reequilibrada. Assim também todos nós podemos fazer da oportunidade que nós temos hoje, e hoje nós temos grandes oportunidades, porque vivemos no mundo, embora todas as dificuldades que a gente olha e a gente amplia, porque nós temos assim uma tendência a ampliar as dificuldades. Nós não vemos as dificuldades do dia como oportunidade, vemos a dificuldade como um obstáculo. Não é real, a dificuldade é oportunidade. Então, a gente tem uma predisposição a tornar uma pequena situação, uma palavra mal colocada, como uma agressão. Nós não conseguimos ficar calados diante de alguém que nos contraria, seja na pessoa de que a gente mais ama às vezes. A pessoa fala algo, porque a pessoa não está bem naquele dia. Aí eu pego aquela palavra e devolvo para ela dobrado, com um peso absurdo. Esses são os recursos de defesa que a gente tem, que não deveria ser dessa forma. Eu preciso ter um olhar, construir um olhar mais caridoso para aquelas criaturas que estão à minha volta, entender se eu já construí na minha vida a possibilidade do entendimento,
utiliza essas possibilidades de benefício de nós mesmos, nos calando diante dessas pequenas situações que às vezes viram mágoa e ressentimento. E às vezes as pessoas levam isso para a vida, acumulando de uma certa forma, como aquelas pessoas que acumulam lixo na sua vida. Tem pessoas que têm uma predisposição, diríamos não, é uma enfermidade, né? A partir do momento que você começa a acumular coisas materiais na sua vida, você está doente. Mas tem criaturas que ela acumula não é coisas, é sentimentos. Ela tem uma predisposição de acumular sentimentos que é uma coisa imprescindível, é coisa assim, a gente fica olhando, não é possível, é possível. Então é uma disposição que a gente tem íntima, que a gente precisa desconstruir. Eu não preciso levar para a minha vida em peso desnecessário. Primeiro, preciso viver um dia de cada vez. Não preciso viver para amanhã, para o futuro. Olha, eu preciso viver este momento aqui, o próximo lá fora, sem problema nenhum. Por quê? Porque nem sei se vou estar aqui amanhã. Eu posso desencarnar amanhã, olha, o cara não desencarnou, qual que é o problema? A vida continua, entendeu? Então eu preciso viver bem com quem eu estou no momento aqui, refletindo, trocando informação, agradecendo por a oportunidade de estar aqui, porque o resto não nos pertence. Vivemos bem cada dia da nossa vida. Depois dessas reflexões, Jesus finaliza esse pensamento dizendo assim: em matéria de religião, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo. Porque todos nós, ao longo das nossas existências, construímos valores. E às vezes desequilibrados. Estamos tentando hoje, através do raciocínio lógico, do bom senso, da boa convivência, equilibrar esses valores. Mas todos os valores são respeitáveis. Eu preciso respeitar a opinião daquele que, olha, eu não acredito em nada, sem problema nenhum, é a opinião dele. Eu preciso respeitar ele na opinião dele. Olha, Jeová vai me salvar. Certo, você tem que respeitar o indivíduo, cada um nas suas possibilidades de recurso, porque cada qual de nós está numa luta aí, construindo patrimônios. O que eu preciso é equilibrar, equacionar essa questão religiosa, essa questão de ver a vida, sem pesar para mim, até porque eu não vou modificar ninguém, o que eu posso modificar é mim mesmo. Eu não modifico meu companheiro, minha companheira, meu pai, minha mãe, meus filhos. Eu modifico a mim mesmo. O resto é por conta de cada um. Então eu preciso equacionar a minha religião, o meu pensamento. Eu costumo falar que o maior patrimônio nosso, na minha opinião, é o nosso conhecimento. Às vezes fala assim, mas o maior patrimônio é a vida. Não sei. Não concordo com isso, até porque a vida é valiosa, sim, é muito valiosa, porque a vida nos possibilita estar aqui, com a família. Vamos falar que o maior patrimônio é a família. Também não concordo muito não. Família são recursos que Deus nos dá para ter uma vida mais equilibrada, porque sem família a gente fica meio à deriva. Eu costumo dizer que é o conhecimento, é aquilo que eu... Porque se eu desencarnar nesse exato momento, o que eu levo? Eu levo aquilo que eu já alicercei na minha intimidade. O corpo fica aqui, a família fica aqui, a casa fica aqui, tudo fica aqui. Então, o maior patrimônio meu é aquilo que eu já alicercei na minha intimidade, naquilo que eu já construí ao longo dessa vida que é valiosa. A vida é valiosa, a família é valiosa, mas o patrimônio que nós construímos é muito mais. Porque esse patrimônio que eu construí, eu vou levar onde quer que o Senhor me dê possibilidade de reencarnar novamente. E olha, eu vou dizer para todos nós, de uma certa forma, quando eu, numa idade pequena, lá pequenininho, já tenho em mim alguns recursos espirituais, como, por exemplo, acreditar em Deus. Nós temos criaturas na família pequenas que têm uma aversão a Deus.
É uma coisa impressionante. Como, mas você nem... Não, você tem que fazer... Não, não quero, eu não quero, não, não quero. Então, isso é cada um, é de cada um. Porque não é possível sim. Se a criatura não tiver construída, não tem como. É dela. Ninguém tira. Então, o maior patrimônio que eu entendo para mim é aquilo que eu já construí no campo do sentimento, no campo do entendimento, no campo da fé. É isso que eu entendo para mim. É a confiança inabalável, porque eu preciso ter confiança de que eu não posso ficar com medo do movimento que está aí fora. Eu preciso ter as prevenções, como nós estamos aqui, espaçado, com máscara, com álcool gel, mas medo, eu não posso ter medo. A oportunidade da existência é muito mais preciosa, a convivência, a troca de informação, respeitando a opinião de cada um com a sua opinião, mas eu também tenho que manifestar a minha. E Jesus finaliza com um pensamento que eu gostaria de falar na íntegra, porque ele é profundo, em si mesmo. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor do semelhante e o benefício de si mesmo, assemelha-se ao avarento, que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitavelmente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé, que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade no coração. Pesado silêncio desceu sobre todos, e André baixou a cabeça, de olhos tímidos, para melhor fixar a mensagem. Então, meus amigos, se nós não utilizarmos dos recursos que a providência nos possibilitou, e todos nós temos recursos, não interessa onde que eu estou localizado, onde que eu estou vivendo, todos temos recursos. O recurso do esclarecimento, do entendimento. Não vamos sair aí fora à cata das pessoas e tentá-las convencer aquilo que elas não estão preparadas ainda. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que dentro das possibilidades e das pessoas que estão à minha volta, porque eu sou um polo de pessoas, todos nós temos pessoas ali na nossa família necessitadas de orientação, de esclarecimento. Não vamos enfiar goela abaixo aquilo que não gostaria que fizesse conosco, não é isso que eu estou dizendo, mas possamos fazer sim, pegar na mão da criatura. Se eu não tenho nada, mais nada para falar para ela de estímulo, de motivação, pelo menos chore com ela, sem problema nenhum, chore com ela, porque a dor, quando ela é bem sentida, nós somos capazes de chorar com a criatura, sem falar nada a ela, sem dizer uma palavra, porque ela vai sentir-se consolada, porque alguém está participando com ela daquele momento de tristeza. Mas, sobretudo, não pegamos para nós aquilo que não nos pertence. Estou dizendo assim que a gente tem que ser prestativo, caridoso, fazer o movimento de auxílio, mas não pegar para nós aquilo que não nos pertence, porque a cada um de nós já basta a nossa própria prova, Então, posso ali estar com a criatura, chorando com ela, mas a partir do momento que fiz a minha parte, saio e vou para a minha casa, cumprir com o meu dever, para o meu trabalho, cumprir com o meu dever, sem problema nenhum. Porque a cada um segundo as suas obras. Se a criatura ela quer ficar naquela situação, já não é conosco mais. Cada um de acordo com as suas possibilidades. Tenhamos nós essas convicções para que possamos, nessa atual oportunidade reencarnatória, construirmos sim a nossa fé vitoriosa, porque esse é o desejo de todos nós. Sairmos dessa existência melhores do que quando chegamos. E só existe um caminho, é o trabalho, é a dedicação, é o empenho. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes na nossa essência. Mas durante a nossa caminhada, eu faço a seguinte imagem: todos nós lá no início recebemos uma roupa
bem branquinha, no início da nossa criação. Aí nós começamos a caminhar nas várias existências e, infelizmente, como nós convivemos com facilidade, e nós gostamos de facilidade, começamos a achar que aquilo é nosso direito. E aí começamos a sujar a nossa roupa no lamaçal das possibilidades, de facilidades que a vida nos fornece, né? Aí depois vem a razão, né? E aí cai a nossa ficha, nossa, eu preciso limpar a minha roupa, porque às vezes a gente fala assim, nossa Senhor, eu peço com tanta fé, eu rezo com tanto fervor, e a dor não sai, a dor não vai embora. Essas pequenas manchas que se encontram em nós mesmos, para que um dia realmente nós possamos fazer uma prece, que essa prece vai ser inabalável, e nós seremos atendidos nas nossas possibilidades, porque o Senhor nos mostrará recursos que nós temos que movimentar em benefício do próximo. É assim que eu vejo a vida. Então, abracemos essa oportunidade reencarnatória que nós temos, começamos a lavar a nossa roupa espiritual, de maneira que possamos, no mínimo, sair dessa existência consciente, desencarnar consciente que eu sou filho de Deus, trago possibilidades na minha existência, tá? Não vou sair daqui um anjo de jeito maneira, sem essa pretensão, mas vou sair daqui consciente de que eu tenho um trabalho a realizar e tenho recurso para realizar o trabalho, não interessa qual seja o trabalho, nem que expor para varrer no plano espiritual ou limpar algum vômito de algum necessitado, não te interessa, mas se movimente de maneira que eu possa ser útil ao Evangelho do Cristo. Mas não precisamos desencarnar para ser útil, possamos ser útil nesse exato momento em que nós estamos aqui. Então, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos auxilie neste bom propósito, nos auxilie a entender essas possibilidades que todos nós temos e sair do comodismo que nós estacionamos o nosso corpinho. Que o Senhor nos abençoe e nos auxilie sempre. Quer que eu faça a prece? Você faz a prece e depois eu ponho no prece de Caritas. Os nossos companheiros já estão posicionados para o espaço que será feito de maneira coletiva e vamos então fazer a nossa prece de agradecimento a este que nos proporciona a própria existência. Senhor, gratos somos todos nós, Senhor, pela possibilidade da vida. Agradecemos, Senhor, pela nossa família, desejosos, Senhor, que somos todos nós, de fazer dessa atual existência algo diferente para nós mesmos, curando-nos, Senhor, das mazelas íntimas que trazemos intimamente. O Senhor, que sabe das dores e dificuldades que cada qual de nós passa, possa nos possibilitar nesse instante, Senhor, através dos passes que estão sendo transmitidos de maneira coletiva, nesta instituição, nos lares em que estamos convivendo, porque ali precisamos entender também que criaturas em nome de Deus trabalham em nosso próprio benefício. Que possamos nós nos sintonizarmos, Senhor, com essa força maior, geradora de energia, que é Deus nosso Pai. E que tomamos posse dessas energias, Senhor, transformarmos em algo melhor, não em benefício daqueles que estão à nossa volta, mas em benefício de nós mesmos, porque ainda somos criaturas necessitadas da sua assistência, Mestre, e do seu amparo. Agradecidos somos, Senhor, pelos recursos que já tem nos possibilitado ao longo da própria vida, os recursos espirituais, os recursos materiais, os recursos da família,
E dessa forma, Senhor, te louvamos e agradecemos sempre. Que nunca nos falte, Mestre Jesus, vontade e desejo sincero de fazer dessa atual existência algo diferente para nós mesmos. Que o Senhor nos envolva em sua paz e em seu amor. Mas que, acima de tudo, Mestre Jesus, a vontade de Deus, o Pai, seja feita sempre. Que o Senhor nos abençoe sempre. Que assim seja.